Bom dia. Em entrevista coletiva aos veículos de comunicação do Senado, nesta quinta-feira, Eunício Oliveira fez um balanço da primeira semana de atividades legislativas. Primeira semana. Estou muito feliz porque o plenário atendeu prontamente a todas as matérias que estavam na pauta, inclusive trancando a pauta do Senado Federal. Como eu tinha dito, começaria na ordem do dia entre 4 e no mais tardar 4h10, 4h15. Nós começamos todos os dias a pauta dentro daquilo que estava estabelecido. Votações. Fizemos aqui a aprovação de matérias importantes, como a questão da EBC. Fizemos aqui aprovamos uma matéria importante para essa questão do Banco Central do Brasil. E depois de um debate intenso, até mais do que intenso o debate, nós conseguimos aprovar uma das medidas mais importantes nesse início de ano, que foi a questão da medida provisória do ensino médio, que vai dar oportunidade aos jovens brasileiros, ampliando o espaço para que eles possam, efetivamente, ter uma educação de qualidade. Próximas pautas. Um outro debate na questão da PEC, conhecida como a PEC da vaquejada, que tem uma importância fundamental para essa questão da cultura no Nordeste, disciplinando também o cuidado com os animais nessa PEC. Nós temos outras matérias que nós estamos incluindo na pauta na próxima terça-feira, no Colégio de Líderes. São várias outras matérias, eu não quero me antecipar, porque quero que os líderes coloquem aqui as demandas das suas bancadas para que a mesa possa avaliar e construir uma pauta. Essa pauta não tem sido, eu não quero construir uma pauta do presidente, será uma pauta da casa. Novo ministro do Supremo. Tomamos providências, instalamos a Comissão de Constituição e Justiça a pedido dessa presidência, fizemos aqui para podermos sabatinar o indicado para ministro do Supremo. Os líderes todos tinham encaminhado aquilo que eu pedia, a questão da Comissão de Constituição e Justiça. E pedi também aos líderes partidários e aos indicados ali para aquela comissão que fizesse uma reunião extraordinária para eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. O papel dessa casa constitucional de sabatinar aqueles que são indicados. Ainda não existe o ministro Alexandre de Moraes como ministro do Supremo. Ele foi indicado pelo presidente da República, isso é constitucional. Cabe a essa casa fazer a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, finalmente, cabe ao plenário a aprovação ou não do nome do indicado. Lei das Teles. É um assunto que criou muitas polêmicas aqui dentro com alguns senadores. Eu ainda não marquei nada, apenas dei conhecimento à casa que havia recebido de volta da Casa Civil esse projeto, porque havia uma decisão do ministro Barroso em relação a essa matéria para que a Casa Civil devolvesse ao Senado para fazer os trâmites que entendeu o ministro Barroso. Aquilo que determina o regimento é o que eu vou fazer e é o que eu vou cumprir. Serei um fiel escudeiro ali, um defensor intransigente do nosso regimento. O senador Eduardo Braga foi escolhido relator da indicação de Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele prometeu rapidez na análise do ministro da Justiça licenciado. Na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça este ano, foram eleitos o presidente Edson Lobão e o vice Antônio Anastasia, que ficarão nos cargos até o fim de 2018. A votação foi simbólica. Anastasia e eu haveremos de ter uma gestão democratizada, ou seja, nós não teremos preferências especiais por nenhum senador para as relatorias importantes que por aqui passarem. O primeiro ato de Lobão foi a escolha do nome de Eduardo Braga para relatar a indicação de Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. Braga disse que fará o possível para entregar o relatório na próxima quarta-feira, dia 15. Vou me debruçar sobre o relatório e, havendo condições, nós vamos entregar já na semana que vem. O senhor acha viável ter a aprovação ainda antes do Carnaval? É viável? Eu espero que sim.
Eu espero que sim. Agora, não depende só do relator. Essa é uma tarefa que depende de todo o colegiado da Comissão de Constituição e Justiça e de todo o colegiado do plenário, sob a condução tanto do presidente Lobão quanto do presidente Eunício. O cidadão já pode encaminhar perguntas para a sabatina de Alexandre de Moraes por meio do portal E-Cidadania do Senado ou pelo telefone 0800 61 2211. A data da reunião em que o indicado ao STF responderá a perguntas dos senadores e do público ainda não foi marcada. O nome de Moraes precisa ser aprovado pela CCJ e depois em plenário por pelo menos 41 dos 81 senadores. Economizar no uso da água sem abrir mão de belos jardins. Seguindo essa diretriz, o Senado Federal começou a implantar no início desse ano os jardins de baixa exigência hídrica, também chamados de jardins desérticos. Nos meses de agosto e setembro, a falta de chuvas no Distrito Federal deixa os habitantes de Brasília com a sensação de viverem praticamente num deserto. Estação seca e chuvosa, bem definidas, são uma característica do clima no Centro-Oeste. Mas no ano passado, com o aumento do consumo de água e a degradação ambiental, a crise hídrica chegou na capital federal, que já adota o racionamento de água. Os novos jardins do Senado são fruto dessa realidade e seguem as diretrizes do Plano de Gestão de Logística Sustentável da Casa, o PGLS. Em vigor desde 2015, o plano quer estabelecer uma nova cultura institucional comprometida com o meio ambiente e a qualidade de vida. Essa é uma das ações do PGLS, nosso Plano de Logística Sustentável, né? E uma das ações é exatamente direcionar os projetos de paisagismo, né, as ações de jardins aqui do Senado Federal para esse tipo de jardim de baixa exigência hídrica, né? Precisa de pouca água. Então, aqui do lado mesmo a gente já tem algumas espécies que estão dentro desse conceito. Nós temos as agaves, temos a lança de São Jorge, que é parente da espada de São Jorge, e é parente da espadinha, aquela forraçãozinha baixinha. Né? Nós temos as dracenas também, tá? Toda a família das dracenas são plantas ótimas, bastante rústicas, que vencem realmente 15, 20 dias, às vezes até 30 dias sem uma gota d'água. Além daqui da área do viveiro, né, nós temos 2 projetos pilotos recentemente implantados e colocamos em 2 pontos estratégicos para a gente fazer uma experiência, inclusive com a permanência dessas plantas, como é que elas vão realmente se comportar na prática, né, durante o nosso inverno seco, né, e também analisar a demanda de manutenção, o quanto que elas realmente precisam, né, de manutenção, adubação e tal, além da questão da água. Do viveiro do Senado, nós íamos ver os 2 jardins que já estão implantados, seguindo essa diretriz. Um deles nós vamos ver daqui a pouco, que é um jardim desértico. O outro é esse aqui, que fica em frente à sede do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB. Érico, esse jardim, você estava me dizendo, tem apenas 2 semanas. E ele já está seguindo essa diretriz da baixa exigência hídrica. Sim, a norma será aguar ele de 15 em 15 dias, uma rega a cada 15 em 15 dias, para ver como isso vai reagir, porque tem plantas aqui que talvez precisem de mais água. Então, essa é o procedimento com esse jardim, que ele é de baixa exigência hídrica. Porém, o jardim desértico já é outro enfoque, já é realmente plantas de deserto. Uma vez elas pegas, elas estabelecidas, você pode não aguar mais. Ainda mais radical na baixa demanda por água, o jardim desértico foi projetado pelo próprio Érico. Foi usado só plantas do deserto e só deserto das Américas. Então são cactos e agaves, basicamente. São plantas do México. Do México à Argentina tem plantas representadas lá. Eu quis fazer uma homenagem às Américas usando plantas desérticas, de baixa exigência hídrica. Dezenas de prédios de apoio, né? E que toda essa área ela é ajardinada. A ideia é fazer um trabalho que abrange essas áreas, né, com esse tipo de planta.
Que bacana, né? Na nossa página na internet você acompanha outras notícias e também ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima.